Olá, bem-vindos a esta análise focada. Hoje a gente vai mergulhar em A Coragem de Não Agradar. É um livro, assim, que traz as ideias do psicólogo Alfred Adler num formato diferente, né? Um diálogo. Isso, um diálogo bem provocador entre um filósofo e um jovem. E olha, Adler tinha umas visões bem surpreendentes sobre felicidade, mudança, relacionamentos. Surpreendentes mesmo. A ideia-chave é forte. Nós escolhemos nosso estilo de vida. E o mais radical, podemos mudar isso. Agora. A qualquer momento. O livro bate muito nessa tecla. Rejeita a ideia de trauma como algo que define a gente para sempre, né? E foca muito no presente. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Um ponto central logo de cara é essa diferença que eles fazem entre etiologia e teleologia. A psicologia adleriana meio que vira as costas para a ideia freudiana de que o passado, as causas, determinam quem somos hoje. Exatamente. Adler vai para a teleologia, ou seja, nossos comportamentos são guiados por metas, por objetivos que temos agora. O livro dá aquele exemplo, sabe? Do amigo que não sai de casa. A visão comum é, ele tem ansiedade por causa de algo lá atrás. Sim, um trauma, talvez. Mas Adler diria, não é que ele fique em casa por causa da ansiedade. Ele cria a ansiedade ou a usa para atingir o objetivo de não sair. Talvez para, sei lá, manter a atenção dos pais, evitar um desafio. O que aconteceu no passado não é tão importante quanto o significado que a gente dá para isso hoje. Nossa, isso é uma inversão em tanto. Coloca a responsabilidade bem no nosso colo, no presente. Totalmente. E aí entra a questão das emoções, que você mencionou. Elas seriam ferramentas também? Tipo, a gente usa as emoções? Essa é outra ideia que causa um estranhamento inicial, né? Mas sim, a raiva, por exemplo. O livro mostra aquela cena da mãe que está gritando com a filha. Ah, sim, e o telefone toca. Exato. E ela atende com a voz mais calma do mundo. Aquela raiva não era assim uma força incontrolável que a possuiu. Era um instrumento para dominar a situação com a filha. Quando o telefone tocou, ela simplesmente guardou a ferramenta. Entendi. É como se a gente escolhesse usar a emoção para um fim específico? Isso implica que temos mais agência sobre nossas reações do que a gente costuma pensar, né? Faz sentido. E isso me leva para outro conceito-chave do livro: a separação de tarefas. O que seria isso na prática? Olha, de forma bem simples, é saber o que é problema seu e o que é problema do outro. Adler dizia que muitos problemas de relacionamento vêm daí. Ou a gente se mete onde não é chamado. Ou deixa invadirem nosso espaço? Exatamente. O exemplo clássico é o estudo dos filhos. Estudar é a tarefa do filho, certo? Os pais podem apoiar, claro, mas não devem fazer por ele, nem viver aquela pressão como se fosse deles. Entender esses limites de quem é a tarefa simplifica muito as coisas. Tá, mas para conseguir fazer essa separação, para não viver tentando agradar ou corresponder às expectativas dos outros, aí precisa do que o livro chama de coragem de ser detestado. Isso é Forte, é fortíssimo e muito libertador, segundo a visão adleriana, porque essa busca constante por aprovação, por reconhecimento, ela nos prende. A liberdade de verdade viria dessa aceitação, não vou agradar todo mundo, e tudo bem. tudo bem mesmo. É difícil imaginar isso na prática. É um exercício, né? Mas é um passo essencial para construir o que Adler considera o objetivo final dos relacionamentos, a sensação de comunidade. Sensação de comunidade. O que isso envolve? Não é só morar perto, imagino. Não de jeito nenhum, é um sentimento interno, profundo. Ele se baseia em três coisas. Primeiro, autoaceitação. Aceitar a si mesmo como é, com suas falhas, sem essa neura de ter que ser especial. Uhum. Segundo, confiança nos outros. Confiar de forma básica, sabe? Acreditar nas pessoas como ponto de partida, mesmo que às vezes a gente se decepcione. É uma confiança incondicional na base. Confiança e qual terceiro? E o terceiro é a contribuição para os outros. Sentir que você é útil, que faz parte, que contribui para a comunidade, para o todo. E essa contribuição, ela não precisa ser algo, sei lá, heróico, né? Pelo que entendi do livro, o valor tá mais no ser do que no fazer. Exatamente isso. O seu valor não vem só do que você produz ou do reconhecimento que recebe. Vem de se sentir útil, subjetivamente. É um valor no nível do ser. Por isso que o livro argumenta que até alguém que não pode fazer muito, como um idoso acamado, tem um valor imenso só por existir, por fazer parte daquela rede.
A existência já é contribuição. Que bonito isso. E essa ideia conecta com outra metáfora forte do livro, a da vida como uma dança, não uma linha reta. Perfeito. É abandonar essa visão de que a vida é uma corrida para chegar em algum lugar, sabe? Ou que a gente está preso ao passado. Adler propõe ver a vida como dançar. Cada passo, cada momento é um fim em si mesmo, vivido aqui e agora. O processo é o que importa. Isso. O objetivo não é chegar no fim da dança, mas dançar cada instante com intensidade. Porque, para ele, o passado e o futuro, na real, não existem concretamente. Focar neles é fugir do presente. É a maior mentira da vida. Então, no fundo, é sobre ter a coragem de ser normal. Aceitar a própria vida comum e viver o agora plenamente. É um ótimo resumo. A filosofia adleriana, como o livro apresenta, é um convite a essa liberdade radical. Aqui e agora. A felicidade está nessa construção ativa da sensação de comunidade, que vem da autoaceitação, da confiança e da contribuição. O passado informa, mas não nos define. Olha, é realmente uma visão que desafia muito do que a gente pensa normalmente. Exige coragem. Coragem para viver no presente, para aceitar a normalidade e, talvez o mais difícil, para não depender tanto assim da validação dos outros. Sem dúvida. E tem aquela reflexão final do filósofo no livro que é muito potente, sobre o sentido da vida. Qual era mesmo? Ele diz algo como: a vida em geral não tem sentido algum, mas você pode dar sentido a ela. E só você pode dar sentido à sua vida. Impactante. Fica aí a provocação para todo mundo pensar em como essas ideias ressoam na própria vida. Muito bom. Até a nossa próxima análise. Até a próxima.